The Boys finalmente fez aquilo que muita gente esperava desde a primeira temporada. O Capitão Pátria caiu. O maior símbolo da VOD perdeu seus poderes, foi derrotado, humilhado e morreu diante do mundo. Mas aqui está o detalhe mais assustador. A morte do Capitão Pátria talvez não seja o fim da ameaça. Na verdade, ela pode ter aberto espaço para algo ainda pior. Porque se tem uma coisa que The Boys sempre mostrou, é que o problema nunca foi apenas um super-herói descontrolado. O verdadeiro monstro talvez sempre tenha sido a máquina que criou esse monstro, a VOD. E agora que Capitão Pátria saiu do caminho, a pergunta fica: quem assume o lugar dele? E pior ainda, será que The Boys matou o vilão errado? Então fica até o final, porque talvez The Boys não tenha acabado com o maior vilão. Talvez só tenha revelado quem sempre mandou em tudo. Depois de 5 temporadas de manipulação, violência, propaganda, corrupção e sangue, The Boys encerrou a rivalidade entre Billy Bruto e Capitão Pátria. Era o confronto que a série vinha prometendo desde o começo. De um lado, o humano movido por ódio, do outro, o deus fabricado pela VOD. Só que o final não entregou apenas uma morte, ele entregou uma ideia muito maior. A ideia de que o Capitão Pátria pode ter sido apenas o rosto mais famoso de um sistema muito mais perigoso. E é aí que o final começa a ficar realmente interessante, porque sem ele, a VOD não desaparece, os supers não desaparecem, o composto V não desaparece, e o desejo de controlar pessoas poderosas também não desaparece, pelo contrário. Agora tudo isso pode voltar de uma forma ainda mais fria, estratégica e assustadora. Capitão Pátria era perigoso, mas previsível. O Capitão Pátria sempre foi o maior perigo de The Boys. Ele tinha força absurda, visão de calor, capacidade de voar, invulnerabilidade e principalmente um ego completamente destruído. Ele não queria apenas ser amado, ele precisava ser adorado. E quando alguém com esse nível de poder começa a se ver como um deus, o mundo inteiro vira refém. Só que existe um ponto importante. Por mais perigoso que ele fosse, o Capitão Pátria era uma ameaça visível. Todo mundo sabia onde estava o monstro. Ele aparecia em público, dava discursos, ameaçava governos. Mas ele também era instável demais, emocional demais, imprevisível demais. Uma verdadeira bomba nuclear com capa. A queda. No final, a série finalmente encontra uma forma de derrubar esse monstro. Uma explosão radioativa retira os poderes do Capitão Pátria. E sem poderes, ele deixa de ser um deus. Vira exatamente aquilo que ele sempre desprezou. Um homem comum. Billy Bruto então mata o vilão durante uma transmissão pública. E esse momento fecha o arco dos dois personagens. Bruto finalmente destrói o monstro que odiou por anos. Só que logo depois, Bruto tenta liberar o vírus dos supers dentro da Torre VOT. E aí, Huey precisa tomar a decisão mais difícil da série, parar o Bruto para impedir uma destruição ainda maior. E isso fecha a trajetória da série de uma forma amarga. Capitão Pátria cai, Bruto cai, mas o mundo continua quebrado. A VOT sobreviveu. E isso é o mais perigoso. Aqui está o ponto mais assustador. Capitão Pátria morreu, mas a VOT continuou de pé. Durante todo esse tempo, parecia que ele era o grande vilão, mas talvez ele fosse apenas o produto mais perigoso da empresa. A VOT criou supers, vendeu heróis como celebridades, manipulou tragédias, escondeu crimes e lucrou com tudo isso. Capitão Pátria era o rosto, a VOT era a fábrica. E uma fábrica não morre só porque um produto falhou, ela simplesmente cria outro. A teoria da tempesta. E é aqui que entra a maior pista deixada pela série. Ela não era apenas poderosa, ela sabia manipular massas, transformar ódio em movimento, usar imagem pública para esconder monstruosidade. Enquanto Capitão Pátria queria ser amado, Tempesta sabia fazer as pessoas odiarem o inimigo certo. E uma ideia pode sobreviver muito mais tempo do que um corpo. Se o legado dela continuar, a próxima ameaça não será alguém gritando na televisão. Será alguém sorrindo em silêncio enquanto manipula tudo por trás. O mais assustador no final de The Boys não é a morte do Capitão Pátria. É perceber que o mundo não precisa dele para continuar sendo horrível. O problema nunca foi apenas o monstro voando no céu. O problema era quem colocou o monstro lá em cima. Quem o vendeu como salvador, quem o protegeu, quem lucrou com ele e quem agora pode criar outro. Só que dessa vez, mais obediente, mais estratégico, mais silencioso e muito mais difícil de derrotar. The Boys matou o Capitão Pátria, mas não matou a VOT. E enquanto ela existir, sempre vai ter outro experimento, outro símbolo, outro monstro com capa. A morte do Capitão Pátria fecha uma era, mas abre uma pergunta muito maior. Quem será o próximo? Agora eu quero saber de você. Você acha que The Boys realmente acabou? Ou a franquia vai voltar com algo ainda pior? Comenta aqui embaixo.
E se você curte vídeos assim, já deixa o like e se inscreve no canal, que tem muito mais vindo por aí. You know I'm working.